Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu sou Marlon Reis e hoje nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, tratando da questão 2 e da questão 3, porque elas estão intercaladas em forma de explicar para nós a ideia de Deus. A questão 2 traz para nós que deve entender por infinito. Para os Espíritos nos respondem o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. E na terceira questão traz, poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Os Espíritos nos respondem, definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Antes de começarmos a falar sobre Deus e o infinito, vamos tentar definir o que é o infinito. Platão, um dos grandes filósofos da humanidade, ele dizia que o conceito de infinito propriamente dito era uma coisa irracional, impensável, sem sentido. Por que Platão dizia isso? A ideia de infinito traz para a gente possibilidades inimagináveis para o conhecimento humano. E ele diz ainda, inclusive pareceu natural pensar que não faria sentido que Deus tivesse tão indesejada característica. O que Platão quer dizer com isso? É como se ele dissesse que Deus não é só o infinito, Deus é muito mais que o infinito. E um de seus discípulos de Platão, que era Aristóteles, ele também fez uma conceituação muito interessante sobre o infinito. Ele dizia que não podemos conhecer os objetos posteriores. O que é o objeto posterior? O próprio infinito, que não derivem de elementos primeiros. O que Aristóteles quis dizer com isso? Que o próprio infinito, ele deriva de um ser inicial, e que esse ser inicial é Deus, o motor imóvel, absoluto nas palavras dele. Portanto, o infinito seria algo para além da nossa razão, mas que pode ser pensado como sendo transcendental ou de domínio de Deus. Então, o infinito, ele nasce de Deus, o infinito, ele vem de Deus, o infinito não é Deus, O infinito é aquilo que não tem começo e nem fim, também é tudo que é desconhecido, é infinito por Deus, é infinito. Deus, por ser algo além da nossa compreensão, geralmente é descrito como um ser infinito, mas os Espíritos nos alertam que isso é apenas uma definição incompleta, devido à nossa insuficiência de linguagem para expressar. Nós, como estamos no mundo de provas e expiações, nós temos um conhecimento ilimitado da obra divina. Então, a partir do momento que a nossa capacidade inteligível ela é restrita ao mundo a qual vivemos, nós não temos talvez a capacidade de entender o que é Deus e talvez o que é o próprio infinito. Hoje a ciência ela já nos demonstra que o universo ele está em expansão, ele veio de uma causa una e está em expansão. Existem diversos universos que estão expandindo. Então, essa obra de Deus ela está ainda em expansão, de acordo com a leitura científica. Deus é anterior ao tempo, ao espaço, à criação, e logo o conceito de infinito. Não há como qualificá-lo ou expressar os conceitos humanos finitos. O que isso quer dizer? A ideia, o pensamento humano de Deus, ele é limitado ao que a própria capacidade humana pode apresentar. E como nós sabemos, somos fruto da vontade de Deus, nós não temos talvez a ideia de quão grandiosa é essa nossa divindade, quão grandiosa é o Espírito Criador. O infinito é infinito para nós, mas para Deus é apenas o seu lar, onde vibra o amor e onde o perfume exalante é a alegria da sua pureza singular. O que isso quer dizer? Como diz aquela frase bonita, a infinitude do amor de Deus, a infinitude da bondade de Deus. Os atos de Deus são tão grandes que eles são ilimitados. Aí cria-se a infinitude, a ideia de infinito quanto à vontade de Deus para o bem. E a ordem comum dos planos superiores, que devemos começar pelas lições mais elementares, que nos despertam o coração, primeiramente, para a luz do entendimento. O que isso quer dizer? O que os Espíritos nos dizem com isso? Nos dizem que, antes de pensarmos no infinito, em toda a grandeza, vamos construir o infinito de Deus dentro de nós. Vamos construir o lar de Deus dentro de nós, aquela luz divina que nasce de nós. Santo Agostinho, ele dizia que a perfeição da forma geométrica é o ponto, que a partir do ponto ele pode ser esticado para qualquer lado, para cima, para os lados, e que Deus é esse ponto indivisível onde nascem todas as coisas do universo.
Então, finalizando, Deus não é o infinito. O infinito é uma das obras de Deus. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu aguardo comentários aqui no nosso canal no YouTube, perguntas, ideias para mais demonstrações. E na próxima semana estaremos juntos novamente. Um bom dia para todos.